Olá, pessoal. Voltei no mesmo dia porque duas pessoas me fizeram pergunta no vídeo de hoje, que era uma homenagem ao Dia de Finados, ao Dia dos Mortos. Então, eu vim logo respondê-las. E frisando que eu gosto imensamente quando me fazem perguntas. Principalmente se for perguntas de conteúdo, né? Porque o objetivo do canal, eu já repeti várias vezes, é justamente esse, é colocar a gente em interação para conversar sobre a vida. E a morte é uma das conversas principais sobre vida. Por quê? Porque nós nascemos. No momento que nós nascemos, uma coisa é certa, nós vamos morrer. Entre o nascimento e a morte tem a vida. E a vida é a sua oportunidade de experiência. Você vai construir a vida preenchendo as suas curiosidades, as coisas que você acha instigante e que você quer refletir sobre elas, você quer falar sobre elas, porque nós somos seres curiosos e seres de sentimento, e nessa experiência temporal de vida, nesse intervalo entre nascimento e entre morte, nós vamos vivendo tantas coisas agradáveis, desagradáveis, desafiadoras, que muitas vezes a gente não quer uma explicação que já vem pronta. A gente quer refletir, quer colocar os nossos anseios, quer colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos em torno daquelas coisas que vão acontecendo, que são mais graves na nossa vida, graves no sentido de que elas provocam turbilhões na nossa mente, no nosso espírito. Então, primeiro a gente quer colocar esse espaço de conversa, de discussão entre as pessoas para depois tomar uma postura. E o objetivo do canal é esse. O objetivo do canal é a gente conversar sobre as coisas que estão acontecendo na vida. Por exemplo, gostar de boneca é uma experiência minha atual. Porque o meu estágio de vida me levou a isso. O meu modo de ser, o meu modo de sentir me identificou com boneca. Outras pessoas se identificam com coisas diferentes. A questão é você fazer sempre um autoconhecimento para saber qual é a postura que você quer ter diante dessa vida, que é a sua oportunidade, enquanto a morte não chegou. Mas ter a morte sempre clara na sua vida é bom, porque lhe prepara para as surpresas que virão. Com a morte de outras pessoas, com a morte de outras situações e com a sua própria, que você não sabe quando vai ser, mas você sabe que vai ser, porque é a realidade de todo mundo. Então, minha gente, embora esse tema seja ainda um tabu muito forte na nossa sociedade, tem gente que tem tendência a simpatizar com esse tema, curiosidade por esse tema, porque sente que se incorporar esse tema na sua vida, vai modificar essa vida de forma qualitativa. Se você tem sempre em mente que não sabe quando vai morrer, mas que sente a morte no cotidiano, porque você está passando de idades, você está sofrendo mudanças, você está sofrendo decepções, você está vendo pessoas queridas partirem. Se você coloca a consciência dessa mudança na sua vida, você presta mais atenção, tem mais cuidado em fazer com que esse seu período de vida melhore muito. Você não tem tempo a perder.
Você vai perder tempo se você ficar tendo raiva, se você ficar discutindo, se você estiver se forçando a fazer coisas que você não gosta, de conviver com quem você não gosta, de ir para locais que você não gosta. Você vai se posicionar mais e fazer com que a sua vida, o seu período de tempo tenha mais qualidade. E automaticamente, quando chegar o período, a sua data de morte, você estará, se tem mais qualidade, você tem até mais compreensão sobre essa realidade que é a nossa finitude. Por essas e outras que eu gosto de morte. E a pergunta que uma pessoa me fez é: por que as caveiras? Porque a caveira significa isso, morte. Ó, pega aqui no seu rosto. Você vai pegar no seu esqueleto, você vai pegar na sua caveira. Essa é a realidade. Sendo que, toda vida que eu olho, esse desconhecido, que vai chegar para mim, desconhecido porque a gente não sabe ainda, né? Só vai saber na hora, né? Então, esse desconhecido, que aqui representa a caveira, significa para mim isso. Olha, presta atenção. Pode ser até hoje. Ou então pode ser hoje que você vai perder uma pessoa muito importante. Ou pode ser hoje que você vai sofrer uma morte de uma condição de vida que você tinha. Você pode até não morrer agora, mas sofrer a morte da sua saúde. Sofrer um acidente e que você fique sem ter a mesma vida que você levava hoje. Tudo isso são mortes, certo? Por exemplo, quando a outra pergunta foi, ela pediu para eu, a Nídia, ela pediu para eu falar sobre esse livro, Educação para a Morte, Quebrando Paradigmas. Minha gente, eu peguei o livro, eu li, o livro tá todo grifado aqui, é porque é de lápis, não vai dar para vocês enxergarem muito bem. Eu não lembrava mais. Eu fui professora. Hoje eu não consigo dar uma aula de história de 5, 10 minutos, porque eu esqueci de tudo. O que foi isso? A morte de uma etapa que eu vivi, professora, entrando e saindo de sala de aula, dando aula e sabendo tudo na ponta da língua. Hoje eu não sei mais. Aquela professora de 20, 30, 40, 50, morreu já. Hoje, essa Carol na terceira idade já está tendo a morte lenta do organismo, que vem na memória. Pode vir, né? Nem todo mundo tem a mesma constituição. Pode vir na memória, pode ser você perdendo a visão, pode ser você perdendo a audição, pode ser você perdendo a saúde em determinado órgão. Mas a nossa vida tá cheia de morte. A nossa vida é constituída de morte até chegar à morte final. Eu vou me desesperar? Não. Aí o que é que eu fiz? Eu fui atrás de uma colinha. Abri aqui as partes mais interessantes, eu ia vendo, botei um videozinho do YouTube falando sobre esse livro, para eu ter só uma orientação do que falava. É isso, a morte é isso. Então, as caveiras me lembram essa morte que a gente está passando por ela de forma natural, às vezes de forma radical. Mas ela está presente. E é bom pra gente mesmo que a gente pense nela. Mas aí, volta de novo pro livro. O livro está ensinando regras? Não, minha gente. O livro não está ensinando regras. Isso não é algo de conhecimento prático. Isso não é nem sequer uma receita. Não é um receituário. Pensar, estudar sobre a morte não é ter uma receita ali, faça isso, faça aquilo outro. Até que a gente sabe que para a gente envelhecer de forma mais saudável, a gente precisa estar com o organismo em dia, dentro das suas condições, fazer exercício, fazer umas caminhadas, beber água, ter uma boa alimentação. A gente tem mais ou menos essas orientações, também não garante nada, certo? Mas estudar a morte
tema até um tanto quanto desconcertante, não é? Porque tem gente que tem pavor, não quer nem ouvir falar, e elas têm direito. Todo mundo tem direito de não querer falar na morte. O que que tem? A morte não é um local de você... Não é um aprendizado. Você não vai aprender a fazer isso, fazer aquilo, para ter uma boa morte, para encarar a morte de outra pessoa de forma natural. Você só vai aprender essas coisas na prática mesmo. Então, o que é a educação? A educação eu me enganei, ela é um aprendizado. Ela não é um conhecimento que você recebe pronto, certo? Desculpa essa minha falha. Não é um conhecimento que você recebe pronto com regras. É um aprendizado que você vai tendo a partir da observação, a partir das coisas que você vive durante essa sua experiência de tempo entre o nascimento e a morte. E ao mesmo tempo, quando você vai tendo essa aprendizagem, você vai melhorando o seu autoconhecimento. E você vai se melhorando também. Se melhorando, não é? Eu não tô querendo dizer aqui, se tornando uma pessoa pura, se tornando uma pessoa fraterna. Isso é até secundário. Você pode ou não adquirir por esse caminho, certo? Porque também, às vezes, você não se... No seu autodesenvolvimento, você não se identifica com o ser humano, você se identifica com o bicho, você não se identifica pela causa da fome, você se identifica pela causa ecológica, certo? Porque nós somos diferentes e nós vamos procurando nesse autoconhecimento e autodesenvolvimento, nós vamos procurando qual é o local que a gente vai tomar postura, certo? Que a gente vai defender, quais são as bandeiras que a gente vai levantar, certo? Então, é através desse processo de individuação. Ora, eu sou um indivíduo, certo? Até o apalpar, eu já tenho costume, pessoal. Eu sou um indivíduo, eu tenho uma individualização, e essa minha individualização me leva por determinados caminhos de lidar com a vida e de lidar com a morte. Um exemplozinho bem particular, eu acho que vocês já devem ter observado esses bonequinhos aqui na minha cama, de outras gravações. Esses bonequinhos ficam constantemente aqui. Esse, por exemplo, é o personagem daquele Viva, a Vida é uma Festa, daquele filme, porque o modo como o mexicano, e esse filme é mexicano, o modo como o mexicano lida com a morte é um modo totalmente diferente da gente. Eles lidam como se a morte fosse uma outra vida mais alegre. E que, enquanto você estiver pensando naquele ente querido, com aquele ente querido aqui, porque o ente querido, a morte, você deixa de ter a presença da pessoa materialmente. Mas a pessoa passa a viver no seu coração, sentimentalmente, emocionalmente. Se você naturalmente não lembra daquela pessoa, não é que você não tenha gostado, é porque não cabe todo mundo dentro do seu sentimento. Então você gostou muito daquela pessoa, aquela pessoa foi muito importante para você, mas você trabalhou a morte dela de fato, de forma que não lembra dela constantemente. Às vezes alguma coisa lhe faz lembrar das pessoas queridas, certo? Mas, no geral, você não lembra. Mas tem outras pessoas que constantemente você está lembrando e que constantemente você quer se voltar para ela. E é o autoconhecimento que faz você dizer, pensar, formular, planejar e executar qual é a melhor forma de continuar convivendo com essa pessoa, já que eu não consegui ainda me desprender dela. Não sei se vou conseguir, pode sim, pode não. Luta é um processo. Quando se perde uma pessoa, você vai viver aquele luto, você não sabe como é que ele vai ser incorporado na sua vida, na sua existência, certo? Então, esse modo do mexicano ver a morte como uma coisa alegre, como uma vida, como
o culto aos mortos, aos antepassados, fazendo um altar, colocando fotos, porque a foto faz com que, no conhecimento dele, você, olhando a foto, faz com que a pessoa não seja esquecida, porque quando ela é esquecida, ela vai para outro plano. Ou seja, um plano que os elos com você não faz mais tanto sentido, né? Então ela vai para outros planos. Quando você pensa constantemente na pessoa, ou mesmo que seja de vez em quando, você não se desgruda da pessoa, a pessoa também está sempre nos seus planos, na sua esfera. Também está ciente de você, certo? Esse vínculo não foi cortado, ele foi modificado. Então, por conta disso, eu tenho o Miguel constantemente aqui comigo. E tenho também esse bebezinho. Quando eu perdi uma pessoa muito especial para mim, muito significativa, eu procurei entre os bebês qual era um bebê que tivesse alguma coisa que me lembrasse ele, nem que fosse assim por longe. E aí eu identifiquei nesse bonequinho que o cabelo era parecido. Aí, naturalmente, eu trouxe esse bebezinho para mim. E nunca mais esse bebê saiu daqui, de perto de mim. Ele não se juntou mais aos outros bebês. Por quê? Porque eu ainda tenho um elo muito grande com essa pessoa que passou para uma outra dimensão. Então, ele serve para me lembrar e eu diariamente troco não, mas somente da minha parte vai palavras de carinho, palavras de afeto, para essa pessoa. De vez em quando eu sonho com essa pessoa, muito raramente, mas eu sonho. Então, é como se eu revivesse, certo? No tempo, uma temporalidade já perdida. Então, elo, é uma maneira de lidar com a morte. Então, voltando, até hoje ele não saiu aqui de perto de mim. Eu vou até fazer uma troquinha nele, vou aproveitar para fazer a troquinha nele, enquanto eu converso com vocês. Morte, como eu digo para vocês, a gente vive mortes concretas, não é? Segundo também a autora do livro, né? Maria Júlia Kovacs. A morte concreta, só é aquela morte, certo? De pessoas, de bichos, mortes significativas na vida da gente, certo? Existe a morte simbólica, que também a gente vive a todo momento. Aquelas mortes que eu falei, uma decepção que você tem, aí a pessoa morre para você, um amor desfeito, uma mudança, um desemprego, e você sofre aquela morte, passa por um período de luto porque não consegue arranjar outro emprego, ou porque não consegue arranjar um emprego feito aquele. A perda das etapas da vida. A gente lembrar que perdeu já a infância, perdeu a juventude, perdeu aquele momento, aquele período que foi tão bom. Desde que eu perdi, por uma questão de idade, principalmente financeira também, que eu perdi os meus desfiles de escola de samba no Rio, foi um luto para mim, eu passei por um luto. Era a hora de eu deixar, eu perdi nesse sentido, porque eu resolvi não ir. E o meu baque foi tão grande, o meu luto, a minha forma de trabalhar esse luto, que eu deixei até de ouvir os sambas enredos. Eu tinha coleções de CD com todos os sambas enredos. Eu tinha fita VHS com antes do advento da internet, né? Com os desfiles gravados, e tudo isso foi um luto para mim. Quando eu deixei de estudar em instituições, eu disse, quando eu tiver 50 anos, eu não vou mais fazer faculdade, nem pós-graduação, eu vou deixar de estudar em instituições. E quando eu fiz 50 anos, que eu fiz o meu último curso, eu sofri também. Eu sofri, mas eu achei que era o momento, por causa desse autoconhecimento. Certo? Então eu comecei a estudar de forma didática e fui perdendo também essa capacidade da memória, e eu vi que também não adiantava mais eu ficar tentando fazer cursos se eu não estava mais conseguindo gravar as informações. Mortes, tudo isso são mortes, não é?
são as chamadas mortes simbólicas, né? Nós temos também as mortes, segundo o livro, as mortes interditadas, que são aquelas mortes estranhas. Minha gente, vocês já prestaram atenção como é diferente hoje se morrer em hospital, naquele ambiente tão frio, tão técnico, como é diferente de como se morria há 60, 70, 100 anos atrás, que era em cima de uma cama, se despedindo de cada familiar, deixando recomendações, e esse processo todo sendo acompanhado pelos familiares. Tinha todo um ritual de cobrir os quadros, cobrir os espelhos de escuro, de fazer um funeral dentro de casa e o morto era velado a noite toda, certo? Hoje é tudo diferente, hoje tudo é adaptado à realidade, eu não estou sendo contra, eu só estou querendo dizer para vocês que ela se modificou muito, a morte se modificou muito. Muitas vezes até a morte, que antes era uma despedida tranquila, passou a ser uma coisa solitária, depois de muito se tentar prolongar a vida daquela pessoa com tanto sofrimento dentro de um hospital, não é? Tenta salvar isso, tenta salvar aquilo, tenta prolongar isso, e no final de contas você tem uma coisa que a gente diz, meu Deus, é esquisito. É o que pode ser feito, a medicina tenta fazer tudo o que pode ser feito, mas muitas vezes ela custa um sofrimento muito prolongado, muito grande na pessoa. E a gente tem também aquelas mortes que se chama escancaradas, sabe? TV, liga a TV. Aí tem aqueles programas só mostrando as pessoas mortas, só falando do número de homicídio, só falando daquelas desgraças, só falando aquilo vai tornando um sensacionalismo, aquilo vai fazendo com que a gente até se assuste com a frieza, com o populismo que é colocado ali. Então são as chamadas mortes escancaradas. Hoje em dia até que a pessoa procura muitas vezes impor uma morte humanizada. Outros países existe até a possibilidade de você, com as suas vontades, decidir, não é? A fazer sua passagem, mas é uma coisa ainda, até nos outros países também não é tão simples assim conseguir, e eu não sei quando aqui no Brasil a gente vai chegar a uma etapa de evolução dessa, que a pessoa não aceite determinados sofrimentos. Tanto é que a gente vê que tem muita gente com câncer que se recusa a fazer tratamentos, prefere ter qualidade de vida, nem que seja em um tempo menor, do que começar aqueles tratamentos enormes, que muitas vezes surtem resultado durante determinado tempo, outras vezes não. Enfim, mas que a pessoa pode decidir, em certos casos, o que é que ela quer para a vida e o que é que ela quer para a morte dela, não é? Ou seja, rompimento, morte é rompimento de vínculo. Morte é rompimento de vínculo. Então, ela é irreversível, não tem volta, ninguém volta. Ela é universal, todo mundo vai morrer, mas que ela causa sofrimento a quem fica, ela causa muito sofrimento a quem fica. E se a gente pensa nela, a gente trabalha melhor esses nossos sentimentos. Não é dizer que ela é natural, ela é aceitável, não. A morte é terrível, a morte é triste. Ela não tem beleza nenhuma. Ela tem, pra gente, pelo menos que fica, ela causa muito sofrimento. Ela nos arrasa, mas também ela não é totalmente novidade pra gente, não. Se a gente aprende a pensar nela, a gente vai começando a identificá-la em diversos estágios da vida da gente, né? Em resumo, então, como a seguidora me perguntou, morte, educação para a morte, não é ensinar. Volto a repetir. Educação para a morte
é abrir uma discussão e abrir uma reflexão. E aí, cada um vai construindo o seu aprendizado. Tanto a morte quanto o luto, no íntimo, elas são terríveis, porque elas causam dor, muita dor, e a gente precisa elaborar essa dor. Quando o assunto é mais do nosso cotidiano, a gente parece que elabora essa dor de forma menos sofrida do que quando esse assunto é totalmente desconhecido pra gente, porque a gente evitou falar. Entendeu? Então, eu acho que deu para vocês entenderem, não é? O significado desse estudo da morte. E eu fico, mais uma vez, eu digo para vocês que eu fico muito feliz de poder estar respondendo a dúvidas de vocês, perguntas de vocês. E espero que tenha servido, que tenha sido útil essas minhas respostas. Um forte abraço para vocês e estou aqui à disposição. Tchau!